Amém, queridos amados. Abra sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 57. Lucas 9, a partir do versículo 57. Amém? Quem lembra do tema da nossa série? Vamos lá, quem lembra? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Isso, irmã Marilda. Hábitos, olha lá, quem anota, tem que anotar, não traz caderno, traz a agenda, escreve, irmãos. Anota que você vai guardar essas preciosidades, irmãos, no seu coração, na sua vida, amém? Obrigado, irmão Johnny, que Deus abençoe, viu? Amém, queridos? O tema dessa série de mensagens é hábitos para o reino de Deus. Para estar no reino de Deus não é bagunçado, não é de qualquer maneira. Amém? Nós temos que ter requisitos para viver as promessas de Deus. Requisitos para viver os propósitos de Deus. E é sobre isso que nós estamos falando nessa série de mensagens. É sobre isso que nós estamos discorrendo nesses dias. Sobre os requisitos, o que nós precisamos para ser aptos a estar no reino de Deus, a participar do reino de Deus. Eu citei uma frase do domingo passado, Luciano Subirá: a graça não é de graça, amém? Não é porque a graça, o favor imerecido, que é de graça, que está valendo tudo. E não é isso, queridos. E nós vemos nos últimos dias as pessoas sendo enganadas, as pessoas vivendo um evangelho raso, um evangelho que não se enquadra, irmãos. E cada vez mais eu confesso que eu estou assustado, irmãos. Se nós pegarmos aí as pessoas, os crentes, que vem de longas datas, você vai assustando o que você ouve, irmãos. As heresias que estão se infiltrando dentro das igrejas, os ensinamentos que estão se infiltrando dessa nova geração, desse novo evangelho. A Bíblia não mudou, a palavra do Senhor não muda, queridos, ela não mudou. Paulo diz lá em Gálatas: se alguém mudar uma vírgula, queridos, uma vírgula do evangelho, que seja amaldiçoado, que a maldição esteja sobre a vida dele. Por quê? Porque o evangelho não muda, a palavra de Deus não muda. E é sobre isso que nós estamos falando. A palavra do Senhor diz, queridos: olha, indo eles pelo caminho, alguém lhe disse: Senhor, te seguirei para onde quer que fores. Olha só, queridos, guarda essa palavra. Alguém desejou andar com Jesus. Alguém desejou caminhar com Jesus. Então, já que aquela pessoa queria, então Jesus começou a discorrer sobre o quê? Sobre os requisitos, sobre o que nós deveríamos fazer para estar inseridos no reino de Deus. Então ele disse: respondeu Jesus, as raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem aonde descansar a cabeça. E outro disse: segue. Mas ele respondeu: Senhor, deixa eu primeiro, que vai enterrar meu pai. E respondeu Jesus: deixa para os mortos enterrar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Diz também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro eu despedir-me dos que estão na minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, nessa manhã, meu Deus, mais uma vez, Senhor, eu quero orar e pedir que o Senhor venha falar conosco nessa manhã, que o Senhor venha usar, ó Deus, a minha vida, Senhor, usar, meu Deus, para Deus trazer, meu Deus, a direção do Senhor através da minha vida para a igreja, para cada um que aqui está, que nós possamos entender nessa manhã, meu Deus,
o que nós devemos fazer para se tornar apto para o reino do Senhor e viver, ó Deus, a promessa, viver, ó Deus, os planos, os projetos, os propósitos, porque todos que são chamados há um propósito do Senhor para com eles, ó Pai, e assim eu entendo que cada um que aqui está tendo um chamado, ó Pai, do Senhor, para viver dentro do reino, inserido no reino de Deus, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Querido, nós já vimos no domingo passado que Jesus veio implantar o seu reino. Ponto. O reino de Deus tem benefícios, amém? Nós vimos que há benefícios no reino do Senhor. Os benefícios de todas essas coisas, todas essas promessas, todas essas bênçãos te alcançarão. Nós não estamos falando de prosperidade, de riqueza. Eu não estou te falando de um carro zero, não estou te falando de uma casa com 3 suítes, com piscina lá na sua sala, sabe? A sua sala é enorme, a sua sala é quase o tamanho dessa igreja. Aí abre assim o assoalho da sua casa, o chão, o assoalho abre, é assim. Aí tem a piscina lá no centro da sua sala. Aí você usufrui da piscina. Aí agora fecha, e aí a sala da sua casa. Amém? Não estou te falando daquela cozinha, daquele espaço gourmet, aquela lareira nesse frio, né? Você tomando chocolate quente, comendo fundi que fala? Como é que é? É isso mesmo? Pessoa de chocolate assim, ó. Porque chocolate até te engana. Amém? Também não estou falando isso. Nós estamos falando de um apartamento de frente para a praia. Você lá na sacada do seu apartamento, com aquela visão do mar, acordar. E a coisa linda, irmãos, é gostoso. Não é ruim não. Não é ruim não. Você olhar assim, aquela coisa linda, aquele sol amanhecendo, coisa linda. Mas eu estou te falando, queridos, que aquilo que Deus tem para a sua vida é um conjunto. E para que você se encontre dentro desse conjunto, você precisa viver o propósito que há no reino de Deus para você. Por exemplo, Pedro era um homem pescador, cuidava de pesca, era empresário da pesca, mas Deus tinha algo maior para a vida de Pedro. Então Deus chama ele para andar, queridos, para estar no reino. É interessante que esses homens, depois nós vamos falar, queridos, eles largam tudo. Não estou falando para você largar do seu trabalho, porque eu também nunca parei de trabalhar. Pelo contrário, eu tenho que sustentar minha casa. Amém? Não é isso que eu estou te ensinando. Larga tudo! E vai servir a Deus. Não é largar as coisas do mundo. Amém? Larga lá aqueles amigos profanos, né? Larga lá aqueles amigos da bebedeira. Larga lá aquelas pessoas que não acrescentam nada na sua vida. Aquelas pessoas que só querem te levar para a carne. É isso que tem que largar. Amém? Mas nós falamos também, queridos, que a primeira coisa que você precisa para viver no reino de Deus, no domingo passado, você precisa olhar para Cristo. Por quê, queridos? Porque se nós formos olhar para as circunstâncias, nós não vamos servir a Deus. Se eu for olhar para as dificuldades, se eu for olhar para aquilo que vai me impedir de viver com Deus, e não são poucas as dificuldades, não são poucas lutas, não são poucas guerras que nós enfrentamos, não são poucas as adversidades que nós vamos passar. Quando você passar alguma dificuldade, se você não olhar para o Senhor, a primeira coisa que você vai fazer, você vai parar de seguir a Jesus, porque o seu olhar não vai estar nele, seu olhar vai estar nas circunstâncias. E Paulo diz: nós não andamos pelo que vemos, mas nós andamos por aquilo que cremos. É aquilo que você crê, é aquilo que Jesus falou quando os discípulos foram chamados para entrar no barco e atravessar o mar. Olha que eles, no meio do mar, se levantou o quê? Uma grande tempestade. Uma grande tempestade se levantou, mas eles estavam dentro do barco, debaixo de uma palavra, que era a palavra de Jesus, atravessar do outro lado. Quando Deus te libera uma palavra, meu irmão, passará o céu, passará a terra, mas a palavra que Deus liberou, ela vai cumprir na
Então, Jesus ele chega ali e ele repreende. É de natureza espiritual. Talvez se levanta algo dentro do seu trabalho. Do nada você percebe que levanta uma crise no seu trabalho espiritual. Alguém começa a te perseguir. Alguém começa a perseguir você. De repente tem portas que se fecham, talvez espiritual. Está tudo bem no seu casamento, daqui a pouco parece que a coisa não acontece mais. A mulher tem uma cabeça, o homem outra cabeça, não consegue mais se entender. Há uma torre de Babel, uma linguagem de Babel, não se entende. O marido fala, não, é assim. A mulher fala, eu quero fazer desse jeito. E aí a crise acontece, aí o casamento não vai bem. Aí começa uma infelicidade, começa ali um espírito ali agir naquele meio, queridos, um espírito de contenda espiritual. Daqui a pouco o filho se torna rebelde, se rebela espiritual. E nós precisamos estar o quê? Alicerçados, olhando para Jesus. As crises são vencidas. Um homem ou uma mulher de Deus, ele precisa olhar para Jesus. Pedro estava no barco, ouve também Jesus andando, querido, sobre o mar. E Pedro vê Jesus, e Pedro acha que é um fantasma. E Jesus, ele fala assim, Jesus, se é o Senhor, porque Jesus deu uma palavra. Jesus chega naquele meio, naquela situação, naquele vento. Se o vento está batendo na sua vida, se o vento bateu na sua saúde, se o vento está batendo, queridos, em algum lugar, numa área na sua vida, calma, Jesus está te olhando. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Deus nunca deixou de olhar para você. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Os olhos de Deus estão sobre a sua vida. E quando Jesus ele vem em direção ao barco, ele diz, não temas, sou eu. A primeira coisa que Deus vai fazer, que Jesus vai fazer, quando nós buscamos, quando nosso olhar está posto no Senhor, a primeira coisa, Deus vai sempre liberar uma palavra para você. Se você está com seus olhos fixos no Senhor, a palavra vai ser liberada. Todas as vezes que Israel estava numa crise, Deus liberava uma palavra através dos profetas. Até hoje Deus ainda está falando com o homem. E Pedro disse, então, se és o Senhor, então faça com que eu ande que eu vá até o Senhor, sobre as águas. E Pedro, ele está andando, olhando com seus olhos fixos em Jesus. Ele está com os olhos fixados em Jesus. Olhe para Jesus. Não olhe para a circunstância, olhe para Jesus. Ele é o autor, ele é o consumador da nossa fé. As pessoas estão sucumbindo na sua fé porque estão tirando os olhos de Jesus. Aí começa a olhar para a crise, começa a olhar para o governo, começa a olhar para uma porta que se fechou, começa a olhar para uma decepção que sofreu. Oh, meu irmão, Jesus não vai te decepcionar, Ele vai ser fiel, Ele é fiel, Ele é a testemunha fiel e verdadeira, aleluia. Ele não vai falhar. E a Bíblia diz que quando Pedro estava andando sobre as águas, se levantou uma tempestade. E quando se levanta a tempestade, Pedro olha para a tempestade e automaticamente Pedro afunda. Ele volta a clamar Jesus. Jesus estende a sua mão e levanta Pedro na mão, porque ele tirou os olhos de Jesus. As pessoas na hora que elas mais precisam do agir de Deus, elas tiram os olhos de Jesus. E é nesse momento que elas começam a acumular outros problemas, porque ela tirou os olhos de Jesus. Perdão.
nas horas mais difíceis, as pessoas tiram os olhos de Jesus. E é exatamente o que o diabo deseja e quer. É exatamente o que o diabo anseia, que você perca a sua referência. Quando você não tem referência, quem é a sua referência? Deus. Quando você não tem referência, você vai estar perdido. Porque você não tem referência. Segundo fator é que quando meus olhos estão fixos no Senhor, quando eu estou fixado em Deus, em Jesus, então eu creio que eu tenho uma identidade. Foi isso que eu falei. Nós temos uma identidade. A identidade de filhos de Deus. Nós somos parecidos. No reino nós temos que ter uma identidade de quem nós somos. As pessoas precisam reconhecer quem é você. O céu precisa reconhecer quem é você. Há um reconhecimento no céu da nossa identidade de homem e de mulher de Deus. Sabe que nós lemos disso aqui, quando Satanás aparece junto com os filhos de Deus, se apresenta a Deus. Deus fala para Satanás: viste o meu filho Jó, homem íntegro e reto que se desvia do mal. Ele era isso na terra. Quando Deus olha para Noé, Deus olha e vê o que? Noé, um homem justo. Aquilo que ele era, a identidade que ele tinha na terra, foi reconhecido diante do céu. Então o diabo vai trabalhar para quê? Para distorcer a sua identidade, para que você perca a sua identidade, para que você não seja reconhecido como aquilo que você é. Por quê? Porque você vai fazer a diferença na sua identidade, você tendo a sua essência, uma identidade de filho de Deus, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Oh, meu irmão, você pode transformar a sua casa, Deus pode transformar a tua casa através de você, Deus pode transformar o seu bairro através de você, Deus pode transformar a sua cidade através de você, por causa da sua identidade. É isso que Deus quer de nós, que nós tenhamos uma identidade. Mas algumas coisas distorcem a nossa identidade. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. As pessoas estão perdendo a sua identidade. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 13, queridos, nós vemos a história da queda de Adão e a queda de Eva. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, queridos, aonde houve a queda, queridos. Havia uma identidade, então, estabelecida aqui, queridos. Havia uma identidade. Diz assim a palavra do Senhor: ora, a serpente era mais astuta, algumas traduções dizem mais sagaz, do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim não podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para o entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos foram abertos, e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas de figueira e cobriram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim.
Chamou, porém, o Senhor Deus o homem e lhe disse, perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Amém? Amados, Adão tinha uma identidade, Eva tinha uma identidade. Qual era a identidade deles? A primeira identidade de Adão e Eva: o filho da criação, o primogênito da criação de Deus, o projeto de Deus, aquilo que Deus projetou para estabelecer a família. Qual a segunda identidade de Adão e Eva? Aqueles que tinham intimidade com Deus, porque todo dia, na viração do dia, Deus descia. E aí Adão, e aí Eva? O ego da intimidade, a identidade de uma intimidade com Deus. Mas agora eles pecam, eles desobedecem. E Eva numa crise, começa uma crise de identidade, incitada por Satanás. Eva não estava contente, satisfeita com a identidade dela, e agora Satanás vem e trabalha na identidade dela para derrubar a identidade dela. O diabo ele vai trabalhar para derrubar a sua identidade. Esse negócio de igreja, esse negócio de servir a Deus, esse negócio de ficar enfiado dentro da igreja, esse negócio de não pode isso, esse negócio que não pode aquilo. Satanás vai trabalhar para derrubar, para mudar, para transtornar a sua identidade. E Eva, quando ela é confrontada, quando ela é incentivada, instigada pelo diabo a ser igual a Deus. Primeira coisa que eu quero te dizer, queridos, a primeira coisa que distorce a nossa identidade é o pecado. O pecado transforma uma pessoa, transforma, se deixa ela irreconhecível, irreconhecível. Você olha e fala: não acredito. Nossa, como que essa pessoa mudou? Quando nós permitimos que o pecado entre na nossa vida, quando nós permitimos que a nossa identidade é distorcida. Uma pessoa era amável, doce, agora ela se torna uma pessoa amarga, ressentida, crítica, dura de coração. Tudo que fala não aceita. Você vê o filho quando ele começa a entrar no erro, ele se torna rebelde, ele se levanta contra os pais, ele responde, ele ofende. Por quê? Distorceu a identidade. Adão e Eva tiveram a sua identidade distorcida. Aquele que era amigo de Deus agora se escondeu de Deus. Agora não quero mais andar com Deus, agora está escondido. A segunda coisa que distorce a sua identidade é você querer ser igual a outras pessoas. Quem você é? Você tem que ter personalidade própria. Você tem que ter sua personalidade. Por que a senhora Simone usa o cabelo daquela forma? Porque ela tem personalidade, a identidade dela. E nós vivemos dias que as pessoas querem viver a identidade de outras pessoas. A moda agora é cabelo liso. Então todo mundo liso. Todo mundo. Agora o cabelo é enrolado. Eu estou te falando isso porque eu fui vendedor. Eu vendia para Procter, que era o shampoo que eu comprei. Aí quando começou, lembra? Quando começou lá atrás, o alisamento dos cabelos, lembra? Todo mundo fazia progressivo e alisava o cabelo. Todo mundo. As mulheres, a grande maioria, fazia chapinha, fazia progressivo e alisava o cabelo. Só que passou o tempo, o que começou a acontecer? Arrebentar com o cabelo das mulheres. E aí as mulheres começaram a voltar ao seu cabelo natural. Porque muitas vezes nós queremos assumir a identidade de outra pessoa. Você tem sua identidade própria. Próprio. Viva quem você é.
Estava vendo um vídeo ontem. O tema do vídeo é: a pessoa quando depois que vem das férias do Rio de Janeiro, ou assim, eu quero 5 pães, mais 4 pães. Aí o padeiro pergunta: por que você não pede 9 pães uma vez? Porque não dá para tirar. E assumir uma identidade que não é. Uma identidade que não é. Você tem que viver a sua própria identidade. Que mais? Que tira a nossa identidade. Que tira isso. Que rouba a nossa identidade. A falta de perdão. Quando nós não perdoamos, quando nós não nos perdoamos, acidentes acontecem, mas depois do acidente nós temos que levantar-se. Adão, depois da queda, primeiro ele sentiu medo, segundo ele sentiu vergonha, terceiro ele se escondeu. Sabe que ele tem uma ilustração. Os 2 irmãos foram para a casa da avó. Final de ano, né? O Davi essa noite, ontem foi lá para a casa da avó. Aí chegou de noite lá, você falou: nossa, você, ai Davi, 9 horas, 10 horas da noite, lá com o pé tudo sujo. Ele na casa da avó. A casa da avó é isso aí. O pai é doido, a avó estraga. A avó estraga. Amém? É assim que funciona, essa é a regra da avó. Por isso que eles querem ir para a casa da avó. E aí, queridos, o que acontece? Os 2 foram passar as férias na casa da avó, o João e a Maria. Foram lá para a casa da avó. E o João era esperto, muito esperto, o João. Um belo dia o João olhou para o pato, o menino da avó, a avó tinha um pato que ela gostava muito do pato. O João pegou esse estilingue, virou no pato e pá! Matou o pato da avó. Passou meia hora, quem que chegou? Quem? A Maria. Ô João, eu vi o que você fez. Você matou o pato da avó. Então é o seguinte: quando a avó pedir para me lavar a louça, não, vó, pode deixar que eu lavo. Você fala que você quer lavar, senão eu vou contar para a avó. Quando a avó pedir para mim varrer a casa, não, vó, deixa que eu varro. E passou uma semana, a avó chamou o João para conversar. Ô João, o que está acontecendo? Estou te vendo tão triste. Você estava aí brincando, todo feliz, sorridente, agora te vejo quieto, triste. O que está acontecendo? Ele falou assim: nada não, irmão. Não tem alguma coisa acontecendo, pode falar. Ou não está acontecendo nada. Aí a avó falou para ele: olha João, eu quero te falar um negócio para você. Desde o primeiro dia que você matou o pato, eu vi. As pessoas estavam esperando vocês me falar. Você não precisava passar nada disso na mão da Maria. Era só você me contar. Você está entendendo isso? O pecado, ele transforma a pessoa. Uma pessoa alegre, ela se torna triste. Mas eu quero dizer, queridos, que ainda Deus está disposto a restaurar a sua identidade. Outra coisa que causa distorção da identidade é as pessoas rotularem você aquilo que você não é. Tem um ditado maligno no mundo, que uma mentira contada várias vezes se torna uma. Isso é maligno. Mas o diabo, ele também, queridos, ele vai usar pessoas para dizer que a sua identidade não é o que você é. Por exemplo, se alguém não conhecer o pastor Edson, se não chegar perto do pastor Edson, se não fazer um churrasco do pastor Edson, se não for lá comer na casa do pastor Edson, o que você vai falar do pastor Edson? Pastor
endurece é carrancudo, cara fechado, né? Não é? Porque você não conhece o pastor Edson. E muitas pessoas são rotuladas. Se você não conhecer a irmã Mara, fala, nossa, a irmã Mara é cara fechada. Agora já está sorrindo. Mas a primeira impressão não é aqui. Não é aqui fica. Mas muitas pessoas vão te rotular de uma pessoa difícil. Você é uma pessoa complicada. Você é uma pessoa difícil. Você é uma pessoa amargurada. Você é uma pessoa ridícula. Porque você não é isso. Aí dentro do casamento, o marido vê, você não é esposa amorosa, você não é esposa carinhosa. Aí vai entrando no coração. E a mulher vai acreditando. Aí fica a mulher com o marido. Aqui você é um homem muito duro, você é um homem muito grosso, porque você é um homem assim, você é um homem assado. É que ele vai entrar no coração dele. Aí o pai vai falando para o filho, porque você é um menino atrapalhado, você é uma menina preguiçosa, porque você é um menino assim, porque você é lerdo, porque você é sonsa. Aquilo vai entrando no coração, querido, e vai distorcendo a identidade daquela criança. Muitas identidades que são distorcidas, queridos, por aquilo que as pessoas falam. Talvez uma pessoa tem tudo para mudar e a outra pessoa fala, você não muda não, você não vai mudar. Pau que nasce torto até cinza é torta. Não, queridos. Pau que nasce torto, Jesus endireita. Amém? Uma vez eu preguei uma mensagem, até vaso ruim, que Deus restaura. Diz que vaso ruim não quebra. Eu preguei uma mensagem, até vaso ruim quebra bonito, irmãos. Por quê? Porque Deus tem propósito na restauração. E aí nós ficamos aí, as pessoas, você não vai mudar, você não é amado, porque você não é feliz, porque você é infeliz. Deus tem um propósito nessa manhã. Deus quer restaurar a sua identidade. Talvez a pessoa, você tenha a sua característica. É porque você é lerda. Porque não, você é lerdo, lesado. O diabo quer o quê? Transtornar a sua identidade. Muitas pessoas têm a identidade distorcida por causa das feridas do passado. As feridas que foram causadas na alma. O porquê, queridos, nós não sabemos. Talvez você saiba porque você é ferido. Talvez você saiba porque a sua alma é ferida. Talvez você saiba o que te machucou, o que te paralisou. Mefibosete, quero encerrar contando a história de um homem na Bíblia chamado Mefibosete. Mefibosete nasceu para ser príncipe e rei. Era o filho de Jonathan. Estourou uma guerra contra os filisteus. Saul era o rei. Israel perdeu a guerra. Quando a ama de Mefibosete, que era a mulher que cuidava de Mefibosete, ficou sabendo que Israel perdeu a guerra e que Saul morreu, que Jonathan morreu, ela pega o filho Mefibosete, a criança, e ela sai correndo com a criança, para que a criança não morresse. E quando ela sai correndo, a criança cai. Quando ela cai, ela se torna deficiente. A Bíblia diz coxo, mas é deficiente de ambos os pés. Ela passou a não andar mais. Ela teve paralisia nas duas pernas e ela não andou mais. Com isso, Mefibosete cresceu em Lodebar, um lugar que não era um lugar de um príncipe, um lugar onde a miséria imperava, um lugar onde não favorecia o propósito de Deus naquela vida. Mas Mefibosete nasceu para ser o que? Um príncipe, filho de um rei, para ser um rei. E um dia Davi ensinou
está lá em Lodebar. Agora Mefibosete era homem já. Um homem que trazia sobre si a marca, as marcas de uma identidade quebrada, de um príncipe que não era príncipe, de um rei que não era um rei, de um homem que nasceu para viver a promessa, o propósito de Deus e não vivia. Agora ele estava jogado às margens, agora ele estava num lugar onde ele trazia consigo as suas marcas, as suas feridas, os seus traumas, os seus complexos por aquilo que aconteceu na sua vida, pela queda que ele sofreu por alguém ter derrubado ele e quebrado as suas pernas, e o ferido, o machucado, impedindo que ele viesse a andar. Agora ele era um homem traumatizado, um homem ferido, um homem machucado. Agora ele era um homem que se sentia uma pessoa inferior a outras pessoas. E quando Davi traz ele, quando ele chega na casa de Davi, olha só, querido, qual é a atitude de um homem ferido, de uma pessoa machucada. Ele se prostra diante de Davi e ele diz: quem sou eu, um cão morto, para que o rei possa abençoar? Olha a percepção que ele tinha dele. Um cão morto, o que vale um cão morto? Nada. E muitas pessoas, muitas mulheres, muitos homens, muitos filhos estão com a identidade ferida, machucada pelas suas feridas, pelos seus traumas. Seja um casamento que não deu certo, seja algo que sofreu na infância, seja um trauma na infância, seja uma violência na infância, uma rejeição na infância, seja um tombo que levou na vida, seja algo que trouxe um impacto emocional na vida da pessoa, seja a rejeição de uma mãe, a rejeição de um pai, a rejeição de uma esposa, a rejeição de um marido, seja a perda de um trabalho, seja o que for, uma perseguição, uma calúnia que você sofreu, isso trouxe sobre a sua vida um trauma. Talvez em algum momento você quebrou financeiramente, você foi humilhado por essa situação, e agora você se sente uma pessoa incapaz. Talvez no momento da crise do seu casamento, uma crise financeira, o marido lançou uma palavra de maldição, a mulher lançou uma palavra de maldição, e agora esse homem não consegue se levantar dessa crise. A identidade daquele homem está distorcida, ele se sente um homem fracassado, se sente um homem falido, se sente um homem incapaz, se sente um homem que não tem condições de manter a sua casa. Talvez você, por um momento, algo aconteceu que você errou em alguma área com a sua filha, com o seu filho, e agora o que acontece? Agora você se culpa, você se acusa, agora há uma ferida aberta que você não consegue se levantar, a sua identidade mudou. Agora você não é mais aquele pai, aquela mãe carinhosa, aquele pai prestativo, aquela mãe prestativa, porque a sua alma está ferida. Mefibosete se sentiu um cão morto por causa das suas feridas. Mas eu quero dizer nessa manhã, queridos, que Deus se lembrou de Mefibosete. A palavra do Senhor diz que Mefibosete agora ele senta na mesa com o rei. Amém? Você foi chamado para sentar na mesa com o rei. Você é um príncipe, você é princesa. Você precisa reforçar isso na vida do seu filho, da sua filha. Você precisa reforçar isso na vida do seu esposo, do seu marido. Reforce a identidade dele, da sua filha, do seu filho. Isso traz cura, isso traz restauração. Diga para a mulher quão forte ela é. Diga para o seu marido quão forte ele é. Parabéns, meu amor. Como que você é guerreiro? Comece a reforçar a identidade. Talvez essa manhã ou amanhã que nós vamos voltar para a mesa, sentar na mesa, ao chamado do rei, para estar aptos ao rei de Deus. Nós precisamos tomar posse daquilo que Deus já nos deu. A palavra do Senhor diz que tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz,
É direito nosso, é nossa herança. É a herança do Senhor para nós. O diabo não pode distorcer quem você é. Por que muitas pessoas estão vivendo uma vida de fracasso, de derrota? Porque elas vivem afirmando para si mesmas que elas não são amadas, que eles não são amados, que eles são infelizes. Quantas pessoas inseguras, quantas pessoas dependendo do que as pessoas falam. Eu não posso depender do que terceiros falam que eu sou. Eu tenho que ter convicção de quem eu sou. Eu tenho que ter convicção da minha identidade. Qualquer coisa que contrariar, a pessoa ela vai te rotular, mas você tem que ter convicção. Quem você é? Essa manhã Deus te chama para a mesa de volta, para sentar à mesa e viver, queridos, no reino. E se você sentou à mesa e viveu no reino, exatamente o que Deus tinha para a vida dele: ser filho do rei, sentar na mesa do rei e comer e viver como rei. Amém? Como filho do rei. Essa manhã eu quero orar pela sua vida. Se coloca de pé, pela sua identidade, pela sua vida. E nessa manhã você saia daqui com uma convicção: você é filho do rei, você é filha do rei. Você tem uma identidade de esposa, uma identidade de marido, uma identidade de filho, de filha. Você é o que Deus te projetou. Você é o que Deus te chamou para ser. A Bíblia diz que Deus nos amou com amor eterno. O diabo não tem poder de te condenar. O diabo não tem poder de destruir a sua identidade, somente se você permitir. Amém? Feche seus olhos. Eu quero orar por você essa manhã. Senhor meu Deus, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, essa manhã eu quero orar a Deus e abençoar. Quero orar pela identidade, Senhor, de cada um. Meu Deus, que nós não tenhamos homens e mulheres com identidade distorcida nesse lugar. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, a alma que está ferida nessa manhã, que o Senhor possa trazer cura, Senhor. Que o Senhor possa trazer restauração nessa manhã. Meu Deus, quantas vezes nós somos rotulados de tantas coisas. Quantas mulheres estão vivendo aquilo que os maridos, ó Deus, rotulou. Quantas mulheres, ó Deus, permitiu que entrou no coração e na alma que elas não eram uma esposa carinhosa, que elas não eram uma esposa dedicada, que elas não eram, ó Deus, uma esposa ideal. Meu Deus, isso feriu, isso machucou, meu Deus, isso causou, meu Deus, traumas, ó Deus. Quantos homens, ó Deus, tiveram seus corações, a sua alma ferida, porque, meu Deus, ouviram, ó Deus, que eles não eram capazes, ó Deus, que eles eram homens fracassados, ó Deus, que eles eram homens, ó Deus, que não davam conta, ó Deus, homens, ó Deus, duros, ó Deus, homens, ó Deus, insensíveis, ó Deus, e isso feriu o coração, ó Pai. Quantos pais, quantos filhos ouviram tantas coisas, ó Deus, de pais e de mães que feriram a sua alma, meu Deus, aonde marcou, ó Deus, aonde isso está impregnado, mas nessa manhã, que seja uma manhã de cura, que seja uma manhã de restauração, uma manhã da restauração da identidade, que eles possam voltar para a mesa, Deus. Meu Deus, toda injustiça, meu Deus, que trouxe feridas na alma, toda calúnia, toda deformação, Deus, que nessa manhã o Senhor esteja curando, ó Pai, para a glória do Teu nome. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Que você seja livre, que você tenha uma identidade, a identidade que Deus te deu. Amém? Eu quero orar pela sua família, queridos. Abraça sua esposa, abraça o irmão que está só, não fica ninguém sozinho. Abraça seu filho. Eu quero abençoar a sua semana. A palavra do Senhor diz que no Senhor serão benditos, abençoados, prósperos todas as famílias da terra, e eu creio que o Senhor pode te abençoar, que o Senhor pode te restaurar, que o Senhor pode abençoar a sua semana. Amém? Senhor meu Deus, Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, essa manhã eu quero orar, ó Deus, pelas famílias que aqui estão representadas, ó Deus. Meu Deus, que haja nos casamentos uma unidade, Deus, que haja unidade nos casamentos, que nenhum casal, ó Deus, venha estar em crise, ó Deus. Pelo contrário, o Senhor é aquele que pode
fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos, ó Deus, ou imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós. Opera no meio da família, opera no meio dos casais, ó Deus, trazendo cura, trazendo restauração, ó Deus, trazendo alegria, meu Deus, quebrando, ó Deus, toda a armadilha de Satanás, ó Pai, quebrando, ó Deus, todo o empecilho do inferno, ó Pai, ministrando, ó Deus, sobre os casais, a restauração, ó Pai, a cura, meu Deus, ministrando sobre os casais a prosperidade, ó Pai, meu Deus, abençoa, Senhor, os filhos, ó Pai, que os filhos sejam guardados pelo Senhor. A tua palavra diz que os filhos são uma herança do Senhor, e nós cremos, ó Deus, nessa herança, e nós abençoamos a nossa herança, revestimos eles de oração, guarda eles de todo ataque maligno, ó Pai. Assim eu oro, ó Pai, e abençoa as famílias que aqui estão representadas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Você tenha um domingo abençoado. Quando você for comer o frango assado, o bife, a maionese, lembra do pastor. Amém? Erga sua mão com o grande amor de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, hoje e para sempre. Todos digam amém. Vai-te em paz, que Deus te abençoe.